Fala, meu povo, aqui quem fala é o Renan Garcia do canal Gaúcho Invest. O nosso vídeo de hoje é sobre uma conversa que eu tive no canal do Eric Amarão, dia 28 de julho, que eu vou trazer aqui os momentos que eu achei mais significativos dessa conversa. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, dá o like para nós, ativa o sininho, aquela coisa toda que todo mundo já sabe. E seguinte, dia 28 de julho eu estive a convite do Eric Amarão, uma conversa no canal dele, né, uma live, sobre um vídeo, o assunto de um vídeo que eu gravei aqui no canal, que é sobre códigos da riqueza, da prosperidade na Bíblia, né? Ele viu esse vídeo que eu fiz aqui no canal, ele achou o assunto interessante, então ele me convidou para estarmos falando sobre esse assunto no canal dele, né, numa live, né? Daí eu vou colocar aqui no vídeo os momentos que eu achei mais significativos, e quem quiser assistir na íntegra, vão lá no canal dele. O link eu vou deixar aqui na descrição, e quem for no canal dele, coloca lá nos comentários: vim pelo Gaúcho Invest. Coloca lá, comenta lá, né? E prestigie tanto o nosso canal Gaúcho Invest, quanto o canal do Eric Amarão, que ele está aos poucos remodelando o canal dele, que o canal dele era mais voltado para política, e agora ele está dando uma diversificada, está trazendo convidados, né? Está fazendo live com convidados, e eu tive a honra de ter sido o primeiro convidado dele para estar falando lá sobre códigos da prosperidade expostos na Bíblia. Foi o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo lá no canal do Eric Amarão. Tá certo, gente? Então, assistam aqui os momentos que eu achei mais significativos da nossa conversa lá com o Eric Amarão. Quem quiser assistir na íntegra, vai lá no canal dele. E quem tiver interesse em conhecer o canal dele, também vai lá, o canal do Eric Amarão. O link eu vou deixar aqui na descrição, tá certo, gente? Abração, assista aí, tá certo? Dá o like, se inscreva no canal, abraço. Bom, olá pessoal, esperando aí o convidado, o Renan Garcia. Nós vamos falar sobre a prosperidade sob a ótica das Escrituras. Ele já está aqui. Opa, shalom. Oi, shalom. Aqui apresentar o Renan. Renan Garcia tem um canal sobre investimentos, né? Então assim como é um investidor, mas só que ele tem um canal voltado para investimentos. Então, um vídeo dele que eu achei bastante interessante, que é a prosperidade sobre a ótica das escrituras, eu achei interessante nós fazermos então um hangout sobre esse assunto. Então, eu peço agora que o Renan aí apresente as suas credenciais, alguma coisa que eu não falei, algumas outras coisas que você faz. Fique à vontade, a palavra é sua. Então tá bom, muito obrigado, Eric, pelo espaço, pelo convite de estarmos hoje falando sobre esse assunto, né? Meu nome é Renan Garcia, eu comecei há 2 meses, um pouco mais, um canal no YouTube sobre investimentos, né? O canal, o nome dele é Gaúcho Invest, quem quiser pode dar uma conferida lá, né? A minha ideia do canal é trazer assuntos tanto sobre investimento como também sobre mentalidade, né? Para ti adquirir uma mentalidade de investidor e uma mentalidade de riqueza, né? Porque nós somos a composição daquilo que nós construímos de pensamento, né? Então, se tu está numa situação não muito favorável financeiramente, isso tem uma grande influência na construção do teu pensamento ao longo dos anos, né? Com as vivências, com a cultura, né? Então, tudo acaba tendo alguma ligação, né? E daí, isso também tem a ver com o assunto que a gente vai conversar hoje. Então é isso aí, dentro daquilo que eu tenho conhecimento, eu espero que eu consiga
ajudar todos aí com informação, tá certo? Tá ótimo. Então, eu, por exemplo, né, quando você falou sobre a respeito de mentalidade, eu percebo que quando eu comecei ao mundo dos investimentos, eu ainda era uma pessoa endividada, só que eu já estava num processo de mudança de mentalidade, né? Então, eu consegui sair das dívidas e me tornar investidor simultaneamente. Então, a gente vê que a mudança de mentalidade, mesmo quando a condição ela não está boa, você consegue ir mudando a condição por causa da mudança da mentalidade, né? É verdade. Eu acho que a gente foi falando e eu acho que eu acabei me passando aqui, não dei o cumprimento pro pessoal. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no canal. Espero que tenham uma boa, né, tenham acesso aí satisfatório aos conteúdos, à conversa que nós vamos ter aí. Ok. Eu também até esqueci de fazer esse cumprimento, né, para as pessoas que futuramente poderão assistir, né, que irão assistir, até porque, assim, agora eu estou retomando o meu canal, né, o meu canal ele existe, na realidade, desde 2013, eu estava dando uma olhada, e depois de alguns anos eu acabei deixando o meu canal de lado, então, quem vê os meus vídeos antigos, eu tenho vídeo, inclusive, até com 70 mil visualizações, então, assim, agora que eu estou retomando, então, com certeza, futuramente as pessoas irão começar, à medida em que eu for movimentando, as pessoas irão assistir os vídeos, então, até eu mesmo, né, devido à falta até de estar de novo no YouTube, até eu esqueci, né, de dar alguns cumprimentos aí para as pessoas que forem assistir, né? O bom dia, o boa noite, boa tarde, dependendo do horário. Mas é bom que aí a gente vai se exercitando aí tudo de novo, né? Então já pode, se quiser já entrar em algum tópico, alguma coisa. Eu já começo com algum assunto livre dentro dessa temática, é isso? Isso, Então, assunto livre, né? Porque para a gente assim, né? Tudo que né, a gente pode abrir o leque, a gente pode falar desde fundos imobiliários, comportamento, mentalidade, e também, né? E um dos pontos que é a prosperidade sobre a ótica da escritura, né? Da Bíblia, né? Porque eu também tenho esse pensar que ela tem pontos assim que você olha e fala, olha, isso aqui é um ensinamento de prosperidade, sem teologia da prosperidade, óbvio. exatamente. Quando eu fiz aquele vídeo, quem quiser depois dar uma conferida lá no canal Gaúcho Invest, até foi a inspiração do Eric para a gente estar fazendo essa conversa agora, foi aquele vídeo lá. A minha ideia foi falar com todos, né? Porque eu tenho uma visão de fé, só que eu não posso impor a minha visão ao público. Eu tenho que falar de uma forma geral que atenda o público no geral, porque seja como for, independente da nossa fé particular, o Brasil é predominantemente um país cristão, né? A maioria das pessoas tem a Bíblia como seu livro sagrado. Então, mesmo que nós tenhamos diferenças sobre fé, a gente consegue falar de mesmo com nossas diferenças, a gente consegue falar do mesmo assunto muitas vezes, porque nós temos esse mesmo livro que acaba sendo a âncora do nosso assunto, né? Judeus e cristãos Seu áudio para mim está picotando. Judeus e cristãos de determinados segmentos, né, conseguem conversar harmonicamente de alguns assuntos usando como âncora a Bíblia, né? Claro que cada um vai ter as suas interpretações particulares, mas de um aparado geral é possível nós compartilharmos das mesmas ideias, né? E essa foi o pensamento que eu tive quando eu fiz o vídeo.
no pensamento judaico, que é o ponto de vista que eu tenho, né, eu sigo o pensamento judaico há uns 5 anos, né, e é o que eu me identifico mais. No pensamento judaico existem formas de interpretações da Bíblia. São 4, até eu não sou um grande conhecedor. Eu tinha caído, não... Então a gente consegue falar muitas vezes dos mesmos assuntos quando estamos ancorados na Bíblia, né? Embora cada um vai ter sua interpretação particular, mas é possível essa conversação, né? E que eu estava começando a dizer, eu não sou um grande conhecedor da exegese judaica, mas no judaísmo existem 4 formas de interpretação da Bíblia, né? Tem a forma simples, né, mais literal, que é a forma que a gente tem, aquela interpretação mais rápida que nós temos quando a gente lê, né, que eles chamam de a interpretação Peshat, né? É muito importante, né, e faz parte da exegese judaica essa forma literal também de interpretação, só que existem outras camadas de interpretação, né? Tem uma camada de interpretação que eles levam em conta questões mais alegóricas, né? Seria a Drash, né? Algumas... Oi? Eles têm algumas Se eu não me engano, questões a assim alegórica seria a Drash, né? Tem a Remes, a Drash e a Sod, né? Drash, tem uma... Sod. Isso, daí tem uma camada que é mais alegórica, daí depois tem outra que leva em conta outras questões de pensar outros textos similares, e tem a parte mais profunda, que já é uma questão mais mística, né? Então, na cultura judaica já se admite várias formas de interpretação, e todas elas têm a sua importância. Uma não exclui a outra, né? E eu acho que isso aí traz uma riqueza maior quando a gente vai entender o texto bíblico. Porque o texto bíblico, todo mundo entende que é um manual para a sua vida, né? Os cristãos dizem muito que a Bíblia é um manual de vida, de fé, de conduta, né? Só que muitos entendem o texto na sua literalidade. Eles não exploram tanto outras questões que o texto também pode trazer, né? De uma forma alegórica, né? Então, eles acabam não explorando muito essa parte, né? E daí quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, me chamou a atenção que eu estava lendo o livro de Gênesis, né? Porque no judaísmo nós lemos a Parashá, né? Parashiot, que são porções de leitura que nós fazemos, né? E cada porção tem o seu assunto peculiar da semana, né? E me chamou a atenção que a leitura que eu fiz era de José, que ele decifra o sonho do faraó, né? E ele diz lá que ele decifra o sonho do faraó. Ele diz, Deus tá avisando que o que ele vai fazer é para já. Ele vai vir um período de bonança e depois outro período de extrema seca, pobreza, né? E ele logo em seguida dá a solução para o faraó. Ele diz para o faraó armazenar 1/5 de tudo que for produzido para ter proventos, para ter alimento para o período de escassez. E daí isso instalou na minha cabeça na minha cabeça algo, porque, tipo,
Um quinto é 20%. Então, tipo, e a minha estratégia de investimento é 20%. Eu pego 20% dos meus rendimentos e invisto. E daí ele disse, em 7 anos, que é o período de bonança, recolhe um quinto daquilo que o Egito produzir para ter proventos, para ter alimento para o período de escassez. E daí eu percebi que tem um conceito tem um conceito, até eu não sei se eu vou conseguir lembrar aqui agora. Tem um cálculo, um cálculo assim que a gente faz um cálculo rápido assim, né, que a gente faz. Eu esqueci os números, mas tem um cálculo que nós fazemos de economia que a gente estima... É 80-20, né? Eu não estou me lembrando os números, mas tem um númerozinho mágico que a gente calcula e a gente vê quanto tempo a gente vai ter um valor específico, né? E geralmente dá entre 7, 8 anos, mais ou menos, né? Até eu não estou me lembrando agora. É uma regrinha lá que se usa. E daí me deu esse estalo. 20% dos rendimentos em 7 anos, esse é um número mágico para nós atingirmos a nossa própria riqueza, né? Porque, tipo, não que a gente vai ser milionário, mas a gente vai ter a riqueza dentro daquilo que a gente recebe, né? A gente tem o potencial, se a gente fizer essa fórmula, de investir 20% daquilo que nós recebemos de salário. Se nós investirmos 20% em 7 anos, a probabilidade de nós começarmos a receber aquilo que a gente começou a aportar é muito alta. Então, em 7 anos, tu aportando 20%, quando chegar no 7º ano, tu vai começar a receber o valor do teu aporte inicial. Então, quando tu chega no 7º ano, os teus investimentos já são autossustentáveis e tu só continua tirando dinheiro do bolso para investir se tu quiser. Então, essa leitura me instalou isso na mente e eu resolvi gravar aquele vídeo. Daí, por enquanto, era isso que eu tinha em pensamentos. Tu tiver perguntas para fazer, fique à vontade. Na realidade é uma observação, porque quando eu li aquele texto, né, eu já pensei no nível, como que eu posso dizer, no nível chat simples, né, o literal. Mas o interessante agora que você falou sobre o 80-20 é porque tem um estudo, também não vou lembrar quem é o autor do estudo, que parece que as sociedades, as empresas, no modo geral, o ser humano, a maior parte da riqueza ele produz, dos 100% do tempo, o seu maior rendimento são em 20% sobre esses 100. Então, tem um método chamado 80-20 também. E a respeito da acumulação de riqueza, é que quando eu li aquele texto, eu sempre pensei assim, olha, aqui está falando claramente, né, a sua parte mais simples, é que se no momento de mais abundância da vida do indivíduo, ele acumular recursos, ele fazer suas reservas, equivale então a ele encher os seus celeiros, porque em um dado momento, independente da classe social em que o indivíduo ele pertença, vai ter um momento que ele vai estar mais abastado, vai ter um momento que ele vai estar mais apertado. Então, se ele tem uma reserva, ele consegue passar o período de vacas magras com os seus recursos. E, inclusive, foi algo que até aconteceu na minha vida, antes mesmo de eu estar nessa vibe de investimento. Eu tinha juntado um recurso, né, e um período eu acabei ficando desempregado, eu consegui passar desses recursos, eu ainda pensava, olha, ainda bem que eu ajuntei. Aí depois, quando veio a ideia de começar a investir e tudo, aí eu comecei a ligar aquilo que eu já fazia, só que não aprimorado, mas agora passando a fazer de forma aprimorada, né? Então, mas é interessante essa parte que você levantou, que eu não havia pensado, eu havia pensado mais ali na parte do acumular em vacas gordas para passar em vacas magras, que é o seu nível mais simples, mas que é bem interessante também. Aí, se quiser também aí dar
dar mais algumas explicações a respeito do tema, fica à vontade. Sim, e tem uma situação aí que tu comentou agora, é que é realmente isso aí, a vida é uma coisa cíclica, né? Sempre vai ter períodos de alta e de baixa. E isso também é uma coisa que é muito espantoso para a cultura brasileira, que o povo brasileiro não é um povo que tem a cultura de fazer reservas, né? De investir. Sendo que além da vida ser uma situação cíclica, que vai ter momentos de alta, de baixa, de riqueza na economia, de escassez na economia, né, o nosso povo está deixando de ter uma vida mais tranquila, porque ignora a importância de investir, de acumular um patrimônio, né? E tem essa questão que a Previdência Social está nos últimos momentos, está na UTI, não se sabe até quando vai continuar existindo isso, e as pessoas, muitas delas ainda acreditam que vão se aposentar, né? Não tem um entendimento mínimo de economia para pelo menos colocar um dinheiro lá na poupança, que seja um investimento muito ruim, mas é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, né? Então é muito espantoso o povo brasileiro ainda não ter essa cultura, ainda mais no Brasil, se tratando de Brasil, que é um país com tantos problemas em relação a incertezas tanto políticas como econômicas, né? Porque a gente estávamos falando sobre Gênesis, sobre o acúmulo de recursos, né, que é um princípio em que o Eterno ensinou, mostrou, né, para José passar isso a Faraó, né, e hoje em dia, nos tempos atuais, é algo muito atual, né, se a pessoa quer passar o período de vacas magras, a pessoa precisa juntar recursos. Você lembra assim, de alguma outra passagem bíblica que também traria um ensinamento nesse sentido? Eu creio que sim, né? O que eu gostaria de introduzir para a gente chegar nesse assunto é que eu anteriormente havia falado que a Bíblia admite interpretações alegóricas e também interpretações pessoais, porque se a Bíblia é um manual de vida, tu pode espelhar a tua vida enquanto tu está lendo os textos. Isso aí é normalmente aceitável, e isso aí não invalida a interpretação literal da Bíblia ou outras camadas de interpretação da Bíblia, né? É admissível tu ter uma interpretação pessoal para N áreas da tua vida, porque a Bíblia é um livro de vida, né? E numa dessas interpretações, eu vejo que a Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, né? Que esse livro, ele, em algum nível, ele relata a nossa trajetória inteira de vida, né? Ou seja, lá no Gênesis, né, tem a criação do ser humano, né? Tem o período que a queda do ser humano, que o ser humano vai ter que trabalhar, vai ter que se elevar espiritualmente por si próprio, porque em relação a uma atitude que ele tomou, né, ele perdeu aquela glória inicial, ele vai ter que buscar por ele mesmo essa restauração de status, né? E daí o ser humano vive, tudo mais, tem um período lá eu estou passando uma linha do tempo breve para trazer o meu entendimento, né? Daí chega lá em Abraão, né? Antes Abraão, porque depois que troca o nome,
tem Abraão, que vive bem com a família dele, com os pais, enfim, todos os familiares dele, ele vive bem, ele já era rico, tinha uma vida muito tranquila, muito, me fugiu a palavra, mas ele tinha uma vida muito boa, ele já era rico, né? E ele já tinha certa idade, né? Ele já era de idade já, e daí ele recebe uma revelação, uma mensagem de Deus falando com ele, ó, sai da casa dos teus pais, dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Daí ele segue a viagem, né? Passa por várias situações, né? E daí depois passa a descendência, patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e tudo mais, o povo vai cativo para o Egito, depois o povo sai do Egito, né? Tô uma linha do tempo muito breve aqui para explanar minha ideia. E daí o povo fica no deserto e aquela dificuldade toda até chegar à terra prometida. Bom, feita a linha do tempo de toda a Torá, é o seguinte, eu entendo que essa trajetória inteira tem conexão com a nossa vida na Terra, né? Que nós nascemos, né? E a partir desse nascimento, a gente precisa construir coisas, a gente precisa passar por lugares, passar por situações, adquirir conhecimento e tudo mais, né? E daí, aquele período lá de Abrão, que Deus chega para ele e diz, sai da casa dos teus pais, dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te dizer. Esse seria aquele momento aquele momento da vida que nós precisamos assumir as rédeas da nossa vida. Porque em algum momento da vida, independente da idade, às vezes inconscientemente, nós somos guiados por pensamentos de outras pessoas, né? Às vezes nós pensamos que estamos no controle das situações, mas efetivamente não estamos, porque nós recebemos uma carga de crenças, enfim, cultural, muitas vezes religiosa, e esses pensamentos nos norteiam, né? Enquanto nós não entendermos que nós precisamos nos desfazer dessas coisas e ter o nosso próprio pensamento, nós temos o nosso próprio caminho, né? Aquele momento lá para Abraão, foi um momento de divórcio da vida, onde outras coisas ou outras pessoas dominavam o pensamento dele, para ele efetivamente tomar as rédeas da própria vida, porque no hebraico, quando Deus fala com Abraão, ele diz assim, a palavra em hebraico é ler lehá, né? Ler lehá, a tradução literal de ler lehá é vá por si, né? Tipo, daí é uma contradição. Se Deus está mandando ele sair daquela terra e ir para um lugar onde Deus vai dizer, como é que ele vai por si? Ele vai por Deus, porque o Deus está dizendo, né? Parece meio contraditório. Como é que ele está dizendo vá para si, se Deus está ditando como tem que ser feito, né? Só que daí se trata justamente disso, né? Ele tem que ir por si mesmo, não mais pela mentalidade de seus parentes, de seus pais, porque na sociedade patriarcal o mais velho, que era o pai, era como se fosse o chefe da tribo, né? Então, ele não mais seria dominado pela mente dessas pessoas, mas ele iria por si próprio. Ele iria passar pelas situações e ele ia ser o senhor de si mesmo, e isso era uma ordem de Deus. Deus estava dando para ele
liberdade propriamente dita, né? Onde ele ia construir o próprio conhecimento, ele ia passar pelas próprias situações, ele ia tomar decisões por si próprio. Então, esse é o momento crucial de elevação do ser humano, né? É o momento que nós nos divorciamos daqueles pensamentos que não são efetivamente nossos, mas que vieram de fatores externos que muitas vezes nos fazem crer que as coisas estão sob nosso domínio, mas efetivamente não estão, né? Então, acho que esse é um período, é um momento chave da narração bíblica que tem conexão com a nossa vida, né? De nós nos desligarmos de coisas que não são efetivamente construções nossas para construirmos a nossa própria vida, a passar pelos nossos próprios problemas, né, e tomarmos as nossas próprias decisões. E se tu notar, quando ele sai da terra lá dos familiares e ele chega em Canaã, passa por um momento de seca terrível, né? Porque o que acontece? Nós, quando somos donos do nosso próprio destino, o meio que nos cerca vai nos testar, né? Então, a gente precisa aprender a ter resiliência para não voltar para trás, né? Então, até é importante que a gente comece a ter dificuldades no começo, né? Porque o começo é um momento onde a gente tem menos conhecimento para resolver os problemas, e se a gente conseguir ter esses conhecimentos o quanto antes, melhor, porque daí a gente cria resiliência para seguir em frente. E isso aí é a vida. Na verdade, a gente consegue encontrar nossa vida lendo a Bíblia, se nós permitirmos isso, né? Exatamente. Inclusive, né, quando você até citou aí o vai por ti, é mais um princípio bíblico de que o ser humano ele tem que ser responsável por si mesmo. Até porque quando lá no Éden, Deus fala assim, a partir de hoje você comerá o pão do céu. Na época eu até pensava assim, mas Adão iria saber o que é pão, né? Até na época, quando eu estava começando a ler a Torá, né, eu lembro que até alguém explicou assim, um estudioso da Torá explicou assim, olha, Deus está dizendo para Adão ali é o seguinte, agora para você comer, você vai ter que processar o teu alimento. Então, assim, uma autorresponsabilidade que você não vai pegar pronto, agora você tem que processar o seu alimento, ou seja, algo que você não conhece, você vai ter que ralar isso aí, vai ter que plantar, ter que fazer alguma coisa, e vai ter que comer o seu alimento processado. Então, e o ser humano, ele ainda está naquela, né, de querer, agora, não mais um Deus Pai, mas ele quer um governo pai, ou seja, um governo paternalista que lhe entregue tudo na boca. Mas sendo que o Deus Pai, Criador de todas as coisas, falou, não, você será responsável por ti e você vai ter que cultivar isso, né? Então é mais um princípio, né? Conforme você foi falando aí, o vai por ti, na hora eu lembrei dessa parte, né? Que você vai ter que comer o seu pão, né? Você com o suor do teu rosto, com o teu trabalho. É por você mesmo, né? Nem eu vou fazer por você, né? Então é algo mais ou menos assim, né? Porque quando nós entendemos essa questão que a gente precisa se desligar de fatores externos que estão nos manipulando e nos enganando de que essas são as nossas decisões, mas que na verdade não são, né? Quando a gente entende isso, a gente também automaticamente entende que nós precisamos tomar para nós mesmos a responsabilidade de tudo, né? Tudo é responsabilidade nossa, né? A gente tem que evitar de terceirizar. O problema da maioria das pessoas é essa terceirização, né?
O governo tem que resolver para mim, o fulano tem que fazer para mim, isso aí é com ele, isso aí é com ele. Né? A cultura do nosso povo tem muito disso, de terceirizar as responsabilidades. E um dos fatores que influenciam fortemente na evolução do ser humano é a autorresponsabilização. Quando tu entende que tu é responsável pelas coisas que te cercam, tu cresce como ser humano, tu adquire mais cultura, mais conhecimento, porque tu vai estar à frente de todas as coisas da tua vida. Né? Então, isso é uma situação crucial, que inclusive nos textos bíblicos, como nesse texto citado, ele pode trazer essa interpretação, né? Que no momento que tu abandona aquela tribo e se torna o cabeça da própria tribo, as coisas mudam de figura, né? Tu precisa ter responsabilidade sobre as decisões, porque elas impactam na vida de outras pessoas, porque o Abrão, ele saiu daquela cidade de Harã, se não me engano, ele saiu com muitas pessoas que tinham um estilo de vida condizente com aquilo que ele pregava, né? Porque ele era meio que um professor de muitas pessoas. Então, quem se identificava com aquilo que ele trazia, ficaram com ele, trabalhavam com ele, né? Se fizeram servas dele, né? Porque se identificaram com aquilo que ele passava para as pessoas. Né? Então, o que ele decidisse, como ele era a cabeça daquela tribo, digamos assim, é uma responsabilidade maior que ele tem, porque impacta na vida de todas aquelas pessoas. Sim, com certeza, né? Então, é isso. Então, vamos, assim, para as considerações finais, nós já estamos já no período aí final da live. Eu não sei se tem mais algum ponto, assim, importante que você quer destacar. Pode ser também nos dias de hoje, assim, na parte da mentalidade, ou alguma outra coisa específica de bolsa, de criptomoeda, que eu não sei se você também manja aí de criptomoeda, eu não manjo muito, estou acompanhando aí no grupo, né, do WhatsApp. Vou começar agora aí para investir nessa área. Não sei se tem algum outro ponto aí para destacar. Fica à vontade. Criptomoedas eu estou estudando, né? Eu já invisto em criptomoedas, mas eu não é uma coisa que eu tenha muito conhecimento, estou estudando, né? E eu vejo que tem potencial, as criptomoedas têm potencial, né? É algo relativamente novo, tem 15 anos, mas ultimamente tem se mostrado com potencial de continuar existindo por um bom tempo, né? E eu acho que é muito válido aí as pessoas investir, né? Não é recomendação, mas pode ser interessante as pessoas estudarem por si próprias e verem se faz sentido ou não. Eu acho que tem potencial. E caso a gente veja no futuro que efetivamente não vai ter potencial, eu acho muito provável que até lá a gente vai ter tempo de migrar para uma outra coisa, né? Então, hoje eu estou acreditando nas criptomoedas e creio que é algo positivo a gente ter alguma posição em criptomoeda. A gente tem que cuidar para não centralizar tudo numa coisa só, porque a centralização de investimento, quando nós investimos num ativo só, nós estamos nos expondo ao risco da ruína. Se nós investimos, por exemplo, tudo em Banco do Brasil, nós estamos nos expondo à ruína de acontecer algum problema com o Banco do Brasil e ele quebrar. Mesma coisa com criptomoeda. Tem pessoas que têm tudo em criptomoeda e estão se expondo na ruína caso aconteça algum problema com criptomoedas, né? Então, eu acredito que nós devemos diversificar o máximo que nós pudermos os nossos investimentos, porque a diversificação a gente acaba se tornando antifrágil, né? Porque é impossível
todos os investimentos quebrarem ao mesmo tempo, a não ser que acabe o mundo, só que se acabar o mundo, o dinheiro vai ser o menor dos nossos problemas, né? Mas voltando para a questão da Bíblia, a gente no fim abriu vários temas e não falou tanto quanto a gente podia estar falando sobre as questões da Bíblia, né? As pessoas que gostam de fazer uma leitura mais literal, elas não vão achar, né, uma fórmula explícita literalmente, né? Justamente tem que fazer essa leitura mais introspectiva, né, para te conseguir encontrar aquilo que tu procura. Tem que ser uma introspecção, né? E só que igual é possível tu encontrar elementos que te ajudem a entender que Deus realmente quer que as pessoas enriqueçam, né? Deus quer que a gente justamente abrace aquela ideia do ler-lerá. Deus quer que a gente abrace o nosso próprio destino, né? E por isso que muitas vezes as pessoas não prosperam, porque elas não tomam para si as rédeas da sua vida, do seu próprio destino. E aí esse é o ponto inicial que vai te levar à riqueza, né? Tu entender que tu é o senhor de si próprio, né? E só que quem gosta de ter uma leitura mais literal vai encontrar algumas coisas, né? Por exemplo, quando Salomão pediu para Deus sabedoria, porque ele ficou espantado com aquele monte de poder que ele recebeu do dia para a noite, né? Do dia para a noite ele se vê como rei de uma nação. Ele se sentiu pequeno diante daquilo tudo. Ele pediu: Deus, eu quero que tu me dê sabedoria para eu conseguir levar esse povo para um bom caminho. Daí Deus chegou e disse: bom, tu podia ter pedido riqueza, tu podia ter pedido para eu te ajudar a acabar com os teus inimigos, com os teus opositores, mas tu me pediu sabedoria. Então a sabedoria já te foi dada, mas junto com isso eu vou te dar também muita riqueza. Então, Deus quer a nossa riqueza, só que a gente precisa dar o pontapé inicial, né? O pontapé inicial é ter boas decisões e tomar responsabilidade para nós. Ele assumiu a responsabilidade, o Salomão assumiu aquela responsabilidade. Bom, eu vou ser rei dessa nação, eu tenho uma baita responsabilidade, esse povo depende de mim, eu preciso de sabedoria para tocar essa nação. Então, ele automaticamente assumiu as rédeas daquela situação e Deus disse: bom, como tu está entendendo as regras do jogo, tu está entendendo as tuas responsabilidades, eu vou te dar além daquilo que tu me pediu. Eu vou te dar riquezas. Né? E Salomão aí foi o homem mais rico do mundo antigo, né? E eu acho que... Bom, eu vou finalizar, a não ser que tu tenha mais alguma coisa para me perguntar, Eric, mas eu vou finalizar aqui, ó, com esse texto breve de Provérbios 6, de 6 a 8, que diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então, olha só, uma formiga que não tem inteligência nenhuma, ela segue simplesmente um instinto animal. A formiga sabe que precisa estocar alimento para período de escassez. E se a formiga instintivamente, sem inteligência nenhuma, sabe disso, por que o nosso povo não age dessa forma? Né? Que é uma forma básica, é uma forma que os animais sabem fazer. Por que nós não fazemos? Né? Então, eu termino aí com essa pergunta. Se tu quiser me perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu achei até fantástico, porque eu não estava nem lembrando desse texto aí das formigas, né? E de fato, né? Porque você vê que até os animais, né, especificamente no caso da formiga, ela, embora programada pelo Criador, mas ela já tem responsabilidade sobre si mesma. Enquanto o ser humano,
Ele quer ou que Deus seja responsável por ele, ou coloca a culpa no diabo, ou ele espera que o governo seja responsável por ele, né? Ou seja, desde o Éden, o ser humano está assim: ó Deus, é a mulher que tu me deste é que me fez isso. Aí a mulher, ó Deus, é a serpente que me fez isso. Então um vai jogando para o outro desde aquela época, né? Ninguém assume a sua própria parte, né? Então, eu acho que a palavra-chave aí que a gente pode resumir, né? Que a gente fala assim sobre extrair da Bíblia um princípio o primeiro princípio é o ser humano responsável por si mesmo, né? E o segundo princípio que nós podemos, então, resumir essa live de, uma vez responsável por si mesmo, fazer as suas reservas para você poder passar os períodos de vaca magra. Então, eu acho que estocar, né? Que nos dias de hoje se traduz em investir, fazer reserva de emergência, quem tem, de repente, um lote aí, um sítio, fazer uma plantação também, enfim, fazer meios para se manter, para se auto sustentar na medida do possível, né? E também, né, quero deixar claro também que qualquer parte dessa live se você quiser recortar, colocar no seu canal também, fica à vontade. É isso aí, então. Eu gostaria de perguntar mais alguma coisa, Eric, sobre algum Não, assunto, alguma não, coisa. por hora não, e como, por exemplo, aqui acho que ninguém também fez alguma pergunta, né, que no momento a minha live ainda tá pouco divulgada, né, se houvesse perguntas eu até colocaria, mas no momento não temos pergunta. Então Daqui a... vamos ficando por aqui, né? Hã? Então tá ok, pode ser. Eu gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade de estarmos tendo essa conversa. Eu acho que vamos conseguir ajudar bastante gente, né, a partir dessa conversa aqui, conscientizar pessoas, né? E um agradecimento também a todo o pessoal aí que está nos prestigiando, assistindo aí a nossa conversa, né? Um abraço a todas as pessoas. Invista, mude, faça diferente a sua vida, né? Construa riqueza, né? E acompanhe aí o nosso canal, o canal do Eric, o meu canal é Gaúcho Invest, né? O arroba do canal é arroba Gaúcho Invest, tudo junto, teu mudo, né? Então, acho que por enquanto é isso. Um abraço a todos e acompanhem nos nossos canais, né? É isso aí. Então, abraço a todos, agradeço ao Renan do canal Gaúcho Invest. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Até a próxima.